Oiê, se você não me conhece, eu sou a Ana e hoje eu vim fazer um vídeo, assim tá melhor, de quem eu sou, contar um pouquinho da minha história, minha trajetória até chegar aqui na Espanha. Você quer saber? Não liga porque a minha dicção é de centavos, eu tenho a língua presa e é isso, meus amores. Então vamos lá. Trabalhei muitos anos no Brasil como CLT, vendedora, era uma ótima vendedora, batia meta, tá? Operadora de caixa e investi. Fiz a minha faculdade de estética e cosmética, abri meu estúdio e trabalhava para mim, vivia bem, ganhava bem. Em 2019, eu ia sair do Brasil. Eu sou do sul do Brasil, de Londrina, Paraná. Alô, londrinense! Se tiver alguém me vendo, dá um oi. Então, eu ia sair do Brasil em 2019, juntei uma grana e falei: vou para a Itália tirar minha cidadania italiana. A gente tem cidadania italiana na família. O meu irmão já tinha feito isso e foi para Londres. Eu falei: bagurizada, chegou minha vez. Só que não. Aconteceu muitas coisas, coisas pessoais e entre relações familiares que eu não vou expor aqui. E depois ainda veio a pandemia, o que fez com que eu acabei gastando dinheiro, tudo, porque o meu setor foi um setor dos mais afetados que eu trabalhava, e gastei as economias. Então, quando a crise da pandemia melhorou, o que eu fiz? Eu falei, vou juntar dinheiro de novo e vou embora, porque o Brasil não tá dando. Eu já tinha sido assaltada com a minha filha no carrinho, minha filha tinha sofrido um traumatismo craniano na escola, que empurraram ela. Tava assim, já não queria mesmo, sabe? O que eu pensei? Eu falei assim, a cidadania italiana, para você tirar lá na Itália, é entre 3 e 6 meses. Só que durante esse tempo, você não pode trabalhar. Se você for pego trabalhando, você vai perder o seu processo. Então, significa que você tem que ter grana para se manter, se bancar todo esse tempo. O que é muita grana, além do processo que você tem que pagar. Então, a bonita que pensou o quê? Eu vou para Portugal, que é dentro da Europa. Vou me adaptando à vida na Europa, a morar fora, que vai ser mais fácil, porque é o português para falar. A minha filha também vai ser mais fácil de adaptar. E vou mexendo com a minha cidadania italiana de Portugal. Qualquer coisa entra com uma via judicial. Se precisar viajar, a gente sabe que o voo dentro da Europa é barato. E vale, vamos. Só que a vida em Portugal foi muito mais difícil do que eu pensava, gente. Assim, eu cheguei, já arrumei trabalho num salão na minha área de estética, só que era 50% para dona, e todos na minha cidade funcionavam assim. Eu vivi no distrito de Vila Real, em Portugal. Então, 50% era para dona do salão. Então, para mim, ter um salário de 800 euros, eu tinha que fazer 1.600 euros. E a gente sabe que o procedimento estético em distritos mais afastados, lá é muito barato o procedimento estético. Então, assim, tinha que trabalhar muito e às vezes não tinha esse tanto de cliente, às vezes meu salário era 400, 500. Então, para mim, não estava compensando ficar na minha área e eu não tinha uma grana boa para investir em abrir um negócio para mim. Fui trabalhar na restauração, a minha primeira vez como empregada de mesa, e eu peguei um patrão que surtou, começou a gritar comigo na frente dos clientes. Eu tive que chamar a GNR para ele, porque ele me mandou embora, falou que não ia me pagar. Chamei a GNR, meti ele no tribunal e fiz ele pagar certinho. Até então aí eu não estava documentada nem em Portugal e nem na Itália. E eu não tive medo de ir no tribunal com meu passaporte, contar para o juiz o que aconteceu e falar que ele não me pagou. E o juiz fez ele pagar, tá? O advogado foi levar o dinheiro na porta da minha casa. Então, trabalhei e recebi. Se você tá ilegal, não tenha medo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E assim foi. Então, assim, quando eu pensava que eu ia me reerguer em Portugal, acontecia alguma coisa. Era sempre assim, sabe? E sempre empecilhos, com documentação e tudo. Então foi desgastando, o tempo foi passando, foi desgastando. Eu falo que se você entrar no meu Instagram, por exemplo, e ver as fotos de 2020, e hoje você fala que eu envelheci uns 10 anos, que eu falo que eu envelheci muito em Portugal, porque foi muito desgaste, sabe? Teve muitas situações, assim, mais ruins do que boa. É claro que eu conheci portugueses muito bom, portugueses que, assim, eram pessoas de coração bom, sabe? Mas isso era uma pequena parte, era tipo 5%. 95% era pessoas amarguradas, estúpidas, que era o dia inteiro xingando, era o foda-se ao caralho, e era uma depressão, uma negatividade que não tinha explicação, sabe? Uma coisa assim ruim, pesada. Enfim, Portugal é lindo, tem paisagens lindas, sabe?
Mas tem muito que melhorar, assim como muitos países. O Brasil também não é perfeito, tem violência. Enfim, se a gente acha que um lugar não tá bom pra gente, a gente sai e vai em busca de outro. Então, depois desse ciclo de muito sofrimento, acabou que eu consegui toda a minha documentação que eu precisava para viver em qualquer país da União Europeia. E eu poderia ter escolhido ir para qualquer lugar, eu poderia ter escolhido ir para a Itália. Só que a Itália eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, que é quando eu me aposentar, eu quero ficar velhinha lá. Eu poderia ter escolhido ir para a França, que tem um salário maior que aqui na Espanha, para a Suíça, que também ganha bem, Luxemburgo, whatever, para qualquer lugar. Mas eu decidi que eu queria voltar a estudar, fazer uma outra graduação. E também eu gosto muito da Espanha. Eu vim aqui diversas vezes a passear. Já fui em Santiago da Compostela, Galícia, Toledo, Madrid. Já fui para muitos sítios e eu gostei todas as vezes que eu estive, que eu vim. Então comecei a pesquisar cidades e regiões. Então a região que mais me agradou assim no sentido que eu pesquisei no geral por conta da minha filha também. Como eu já tinha conhecido o norte da Itália e os nortes de Portugal, que foi onde eu vivi, são conhecidos por ser muito frio e também tem uma cultura mais fechada, tem mais idoso, eles são mais estúpidos. É conhecido assim. Gente, no norte da Itália, quando eu estive em Turim, olha só por Deus. Portugal, whatever, mesma coisa. Então, assim, eu falei, não vou para o norte, então eu já tinha decidido que eu ia para o sul. Eu precisava escolher. E eu escolhi a região da Andalucia, que é uma das mais ricas em cultura e em tudo. Então eu pesquisei tudo muito antes de vir. Eu não fiz nada atropelado, sabe? Porque vocês sabem, eu tenho uma filha, então assim, as coisas têm que correr bem. Porque aqui fora, você imigrante, você tem que tomar 10 vezes mais cuidado, porque senão você perde seu filho. Então você tem que fazer as coisas correr bem. E foi isso, comecei a pesquisar a cidade, casa, achei a cidade que eu queria, entrei em contato com imobiliárias, e assim, foi tudo guiado por Deus, pela força do bem maior, sabe? Que era para mim chegar até aqui. E hoje eu trabalho aqui, já trabalho com a minha área, não é 100% na minha área, eu trabalho para mim, eu sou uma prestadora de serviço. E também trabalho fazendo faxina, tá? Não tenho vergonha nenhuma de falar, nem problema nenhum em falar isso. Trabalho fazendo faxina, limpeza, que é por hora. Então, assim, eu ganho mais que em Portugal, controlo meu horário, tenho mais tempo de qualidade com a minha filha, não tem patrão me gritando, sabe? Enfim. Tentei resumir um pouco aqui da minha história, o vídeo ficou longo, né? Se você chegou até aqui, desculpa a dicção da minha língua presa. Acompanha a minha história dessa mulher, mãe, imigrante, que tá lutando, imigrou várias vezes, quer dar uma condição de vida melhor para sua filha, quer viver bem. E é isso, gente. Beijo. Comenta aqui sobre qual tema que você quer que eu fale, o que você quer saber da Espanha. Beijo. E é isso. Me segue, por favor, tá bom? Para que eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Comenta. Beijo. Tchau.